Olá, estamos no Fórum GRI Club Fundos Imobiliários 2021. Estamos realizando uma série de entrevistas com os nossos convidados e demais participantes do evento. E agora eu recebo o Bruno Margato, que é um dos diretores do Credit Suisse da área imobiliária. Tudo certo, Bruno? Tudo certo. Bom dia, prazer aqui participar com vocês novamente. Espero poder aí ajudar nas perguntas e entender os nossos fundos aqui e um pouco do mercado. Então tá certo, Bruno. Então, primeira pergunta, o mercado de logística está aquecido, tá? Mas a dúvida dos investidores, a gente, você pode fazer alguma previsão dentro desse cenário de quando que esse aquecimento do segmento de logística vai refletir no aumento dos rendimentos dos fundos imobiliários desse segmento? Claro, ótima pergunta. Acho que o pessoal, inclusive, é uma pergunta constante que a gente tem tido aí nos últimos meses. Bom, o setor de fato está aquecido. O setor tem batido recordes aí de absorção e aí, obviamente, isso está trazendo também uma nova oferta. Mas a gente tem visto, acho que de uma maneira geral, não só no nosso portfólio, mas nos outros portfólios também, uma melhora de receitas, principalmente advindo de inflação. Então, os repasses de inflação, seja IGPM, seja IPCA, eles têm acontecido no setor de logística, pelo bom momento que a gente está vivendo. E, de uma maneira geral, os fundos deveriam, sim, absorver esses ganhos e ter uma melhora de rendimento. De que forma isso acontece? Né? Todo investimento imobiliário, ele sempre é um pouco atrasado referente aos outros investimentos. Por quê? Porque você tem essa demora no repasse da inflação. A inflação vem, o contrato vai reajustar no momento seguinte e aí você passa a ter esse rendimento a maior. Então, isso vem acontecendo agora nos últimos meses, que a gente tem conseguido repassar, a gente e os demais fundos vão conseguir repassar a inflação, e acho que no momento seguinte, já agora no curto prazo, sim, os fundos deveriam todos, de uma maneira geral, oferir essas rendas maiores e distribuir maiores rendas. Como a inflação está bem alta, seja o IGPM, seja o IPCA, os rendimentos deveriam subir numa magnitude alta também no mercado. Especificamente no HGLG, a gente vive um momento um pouco diferente, né? Porque a gente fez uma subida de rendimento já tem uns 7 meses, de mais de 30%. Então o fundo, não sei se vocês vão lembrar, mas distribuía 0,78%. A gente fez algumas mexidas no portfólio no primeiro semestre e agora no segundo, e que parte delas vão acontecer somente o ano que vem. E a gente projetou um rendimento maior para os próximos semestres nessa casa de 1,10, que é mais do que 30% maior do que o que a gente vinha distribuindo. Dentro desse 1,10, parte já está contemplando esse aumento da inflação que a gente projetava. Tá? Então, no HG especificamente, no HGLG, a gente tem repassado sim a inflação de uma maneira geral. Alguns contratos IPCA, alguns contratos IGPM, o fundo é um mix das duas coisas. O que tem acontecido bastante também é o pedido de migração do IGPM para o IPCA, dos locatários, então, principalmente os maiores. O cara vê uma exposição num negócio que está muita volatilidade para o negócio dele, que também para ele ter um custo de 30% maior, de repente, num determinado ano, em setores que também não estão performando tão bem, é um tanto quanto complexo. Então, a gente tem tido essa pedida, acho que vai ter uma migração também dos contratos de IGPM para IPCA, coisa que acho que já vinha acontecendo, mas acho que agora vai dar uma acelerada. E o HGLG especificamente está conseguindo fazer esses repasses de uma maneira importante, mas não deve ter grandes mudanças no rendimento, que já está num patamar bastante elevado. Tá? Certo, Bruno. E falar agora de um fundo que eu, em particular, gosto bastante, que é o HGU 11. Queria te perguntar se esse fundo a gente pode considerar como um perfil mais conservador, dado a característica dos contratos e dos locatários? Acho que sim. Não sei se conservador é a palavra certa, mas o fundo hoje tem 91% dos seus contratos atípicos, né? Dentro do portfólio de fundos imobiliários, a gente carrega um fundo que a gente mesmo ajudou a estruturar desde o seu início,
que também possui contratos atípicos, que é o SPVJ, então contratos também de 20 anos. Então, a hora que você olha o fundo, hoje a receita dele é uma receita estável, em bons nomes de crédito nas suas locações, em prazos acima de 10 anos de contrato. Então, sim, eu brinquei já uma vez, e esse tema foi bastante divulgado, que o HGRU era uma NTNB um pouco mais variável, obviamente, mas na minha visão com mais upside, porque você tem o upside imobiliário dentro dela, dentro dele, né, dentro do portfólio. Então eu continuo com a mesma opinião. Agora, no preço atual, inclusive, eu acho bem no-brainer a cota do fundo. Ou seja, você está fazendo uma aquisição a 110, que acho que é o que o fundo está tradando, valores de aquisição que a gente fez há 2, 3 anos atrás, e a gente teve uma inflação de 15% em 2 anos, ou até acima disso. Então não vejo motivo pelo qual o fundo está voltando 2 anos para trás, muito pelo contrário. A gente deve sim, certeza, né, uma base de certeza até maior, repassar toda a inflação, porque os contratos são atípicos. Óbvio, nunca é uma certeza absoluta, porque você tem sempre o risco de crédito, mas tirando esse risco, o repasse vai acontecer, né? Os contratos são atípicos, de longo prazo, não tem por que ter uma negociação no curto prazo em cima dos contratos. Então sim, eu considero uma estabilidade muito boa para o fundo, melhoras de rendimento na medida em que a inflação vai sendo repassada, então, e vai acontecer, então o fundo deve ir subindo numa magnitude, óbvio, não tão grande, a não ser que tenham ganhos extraordinários, né? Que é algo que a gente também está trabalhando. Então, eu digo conservador nesse sentido que você falou, né? A predominância de contratos atípicos, né? Não existe aquele risco que a gente está vendo, que a gente viu que pode ter no corporativo, né? De aumento de vacância, redução de rendimentos, né? Mas nesse sentido, e uma última pergunta aqui para a gente poder, aproveitando a tua presença, depois encerrar aqui a nossa entrevista, se você acha que esse segmento de renda urbana, varejo, de rua, é uma tendência interessante para os próximos anos? Acho que sim, acho que continua. A gente construiu esse portfólio aí nos últimos 3 anos, um portfólio que já está em 2.200. A gente acredita muito na tese, a gente vê uma tese super interessante tanto para ganho de capital quanto para rendimento estável, ou seja, para o cotista que busca renda, é uma tese sensacional, e o cotista que ganha de capital também. A diferença é que o ganho de capital ele demora um pouco mais para vir ou não, a depender da atividade que a gente tiver dentro do portfólio. Então a gente quer também, no curto prazo, já começar a dar uma atividade maior dentro do fundo, em termos de vendas também, e não só aquisições. Então isso deve acontecer e o fundo vai ganhar mais tração, vamos dizer assim, nos seus rendimentos. Então a gente acredita muito na tese, a tese vai continuar crescendo, o espectro de ativos é muito grande. Então você tem ativo de varejo, você tem uma gama muito grande de ativos, empresas em forte crescimento, como a gente tem acompanhado as empresas atacadistas crescendo de uma forma muito forte, 2 dígitos já há 10 anos e continua crescendo. Você pega o Açaí, Atacadão e todas as outras aí que competem com eles, tem mostrado um crescimento muito forte. Empresas educacionais, saúde também é um setor que a gente ainda não entrou, mas a gente tem olhado com detalhe, obviamente sem contar hospitais, mas os outros setores de diagnóstico, etc., que também são setores super estáveis e também tem apresentado um crescimento muito forte. Então a gente vê um crescimento muito bom dentro desse setor, não só no HGRU, mas acho que de uma forma geral no mercado. Acho que num próximo movimento de crescimento da indústria deve ter novos fundos nessa veia aí. Então tá certo, Bruno. Obrigado aí pela tua participação. Isso, é um prazer. Um abraço. Então, se você gostou dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário. Também não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Obrigado e até a próxima entrevista. Até mais.